Bom dia, Regiane. Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Tema da live: o que é fé? Você sabe o que é fé, ô Regiane? Fala aí. Fala comigo o que é fé para você. Ei, Schmidt. Tudo bem? E aí, pessoal, o que vocês acham que é fé? Fé pode ser entendido cada um de um jeito, né? O que é fé para vocês? Coloca aí para mim. E outra coisa, manda um aviãozinho aí para chamar mais gente, pra gente aprender como viver essa vida de uma forma intensa e com fé. Ei, doutor! Doutor advogado? O senhor é doutor advogado? Me conta aí, doutor. Doutor Adriano, o que é fé para você? Como você diz que é fé, Adriano? Porque fé cada um tem um jeito de imaginar, né? É nóis. Vamos lá, o que é fé? O que é fé? Fé é acreditar sem ver. Exato. Exato, Adriano. Ó, verdade que não é muito fácil definir fé, né? Pois fé é o ato de crer em algo bastante amplo, né? Todas as pessoas creem em alguma coisa, até mesmo quem se declara ateu. Não sei se é o caso de alguém aqui. Isso significa que nem todas as formas de fé é de fato a fé verdadeira. Pode parar, Adriano? Advogado terrível. E as pessoas possuem diferentes conceitos sobre fé. A definição do que é a fé verdadeira, segundo a Bíblia, é fé. A fé vai muito além do que simplesmente crer. Então vamos lá. A palavra fé na Bíblia. No Antigo Testamento, o termo fé aparece apenas 2 vezes, em Deuteronômio 32:20 e em Abacuque 2:4. Você sabia que existia esse livro na Bíblia, ô Adriano? Abacuque? Me fala aí se você sabia. Olha que interessante, só 2 vezes. Alguém sabia disso? Que só 2 vezes o antigo. Você não se recordava, né? Você sabe, mas não se recordava. Só 2 vezes que apareceu a palavra fé na Bíblia no Antigo Testamento: Deuteronômio 32:20 e Abacuque 2:4. Mas se a palavra fé não é utilizada com frequência, né, na Bíblia, expressões como crer, confiar e esperar transmitem o conceito de fé do começo ao fim do Antigo Testamento. O que isso significa? Que a palavra fé aparece principalmente no Novo Testamento e possui muitos aspectos, Adriano. Essa palavra traduz especialmente o substantivo grego pistis, mas também está presente no significado dos adjetivos pistos, que é palavras gregas. Junto a eles ocorre por mais de 300 vezes e transmitem tanto sentido de confiança quanto de fidelidade.
Então agora nós vamos sair dessa coisa de grego e falar o significado e os aspectos da fé verdadeira. Outro dia, Adriana, eu estava aqui, os meus parentes estavam aqui. O Alex, eu não sei se você conhece, o Alex, a Margarete, você conhece? E a gente estava falando sobre fé. E do nada surgiu um assunto lá e eu falei com eles assim, então eu vou ler aqui na Bíblia para vocês, o que Jesus falou? Ah, você viu a foto, né? Aí eu li para eles lá na mesa da praia e o povo olhando. Nós lá falando de fé no meio lá de uma tarde de sexta-feira, foi delicioso, porque eu raramente vou à praia e sexta-feira passada eu tirei para isso. Então, o que acontece? Eu fui ler para eles o que Jesus falou. Ele falou, o que Jesus falou? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão a menor semente que existe, você pedirá que esse monte se atire, saia daqui que está grudado e se atire no mar. Agora você já parou para pensar? Igual eu falei com eles, quem está falando isso aqui é Jesus. Isso aí, vocês confiam em Jesus? Porque você já parou para pensar nisso, Adriano? Se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda, nós vamos conseguir pedir que Bom dia, PJ. Nós vamos pedir que o monte se atire no mar. E aí, Adriana, a gente tem fé ou não tem? Porque você já parou para pensar? Jesus falou que se a gente tiver um mínimo de fé, a gente vai pedir, isso vai acontecer. E aí, ele estava falando mentira? O que vocês acham? Eu não acredito que Jesus estava falando mentira, ele estava falando a verdade. Então, ele nos coloca para pensar, né? Que tamanho que é a nossa fé? Ela está menor do que o grão de mostarda, já que a gente não consegue pedir isso e ter a coragem. Você teria coragem, Adriano, de pedir que você se teletransportasse daí para aqui? Olha que loucura! Você entende que no fundo, então, nós não temos fé, a nossa fé é pequena? Então, fé é crer sem ver. Quando a gente crê sem ver, é aí que a fé é verdadeira. Porque se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos pedir que um monte saia daquele lugar e se atire no mar. Então, nós temos que acreditar que a fé, ela faz acontecer. Não é verdade? Então não adianta a gente ficar só de boca para fora aqui falando, a fé é acreditar no que não se vê e não sei o que lá. Como que está a nossa fé? Nós realmente estamos tendo fé para acreditar antes de acontecer? Porque fé é isso. Você tem que acreditar antes de acontecer. Então o primeiro aspecto da fé implica em um conhecimento intelectual. Basicamente, esse aspecto significa crer na informação. Primeira coisa é crer na informação. Qual que é a informação que Jesus deu? Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai pedir que esse monte se atire ao mar. Então, você crê nessa informação primeiramente do que Jesus falou? Então, é o conhecimento intelectual, acreditar na informação, naquela informação que Jesus deu. O conteúdo sobre alguém é aquele conteúdo, é acreditar naquilo que está escrito lá. É ter aquele conhecimento, ter o conhecimento intelectual de algo. Ou seja, ele destaca o conteúdo sobre o qual alguém tem fé. E significa que não adianta simplesmente crer. Não adianta a gente falar, eu creio. É necessário crer na informação correta. É necessário acreditar naquilo que Jesus colocou. Bom dia, Fátima. Se ele colocou aquilo, eu vou ter o meu conhecimento intelectual daquilo e vou ter a consciência de que aquilo é real. Jesus falou aquilo. Esse é o primeiro aspecto, que é o conhecimento intelectual. Ler aquela informação que está lá, que Jesus colocou. O segundo aspecto diz respeito à concordância acerca da veracidade da informação. Aquilo ali que Jesus colocou é verdadeiro? Será que Jesus estava falando verdade quando ele disse que se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai pedir
que aquele monte se atira o mar e ele vai se atirar? Isso que é a verdadeira fé. Então, o segundo aspecto diz respeito à concordância com aquilo que está escrito lá, acerca da veracidade daquela informação que Jesus trouxe. Isso implica no assentimento intelectual e indica que não basta apenas crer no conteúdo correto, mas é necessário estar persuadido da verdade desse conteúdo. E aí, Fátima, você tem a fé que Jesus falou? Que é do tamanho de um grão de mostarda e você vai pedir que um monte se atire ao mar? E aí? Primeiro aspecto é ter o conhecimento intelectual do que ele falou. Segundo aspecto é ter o assentimento intelectual. Não basta crer naquele conteúdo que ele escreveu. É necessário estar persuadido da verdade daquele conteúdo. Você acredita naquilo que Jesus falou? Que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai pedir que o monte se atire ao mar? Um exemplo que pode ajudar na compreensão desse ponto é o fato de que os demônios também creem. Olha que loucura! Os demônios também creem. Sim, o diabo e os demônios creem e conhecem a verdade acerca de Deus. Tiago 2,4. No entanto, eles não possuem a fé verdadeira, a fé salvadora. Então, eles acreditam no que Cristo fala, mas eles não possuem a verdadeira fé, a fé salvadora. Então, o terceiro aspecto é confiança pessoal daqueles que possuem a verdadeira fé. Não basta apenas conhecer o conteúdo, não basta apenas ler a palavra e ter um mero assentimento intelectual, que é o segundo aspecto, pois isso até os demônios têm. Olha que loucura! É o necessário depositar sem reserva sua vida em Cristo, confiando exclusivamente nele para a sua salvação. Portanto, a verdadeira fé implica em compreensão, aceitação e confiança. Eu tenho que confiar. Eu tenho que confiar que o que Cristo fala é verdade. Eu tenho que confiar nele para me dar a verdadeira fé, a fé salvadora. Então, o que é a fé verdadeira? Você está entendendo, Fátima? Coloca um sim aí para mim. Aproveita e manda esse aviãozinho aí para os seus contatos, Fátima. Coloca aí para mim. Você está entendendo? O que é a fé verdadeira? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Olha que loucura! Fátima, Jesus falou que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai pedir um monte que se atira ao mar. Aí vem a Bíblia e fala assim, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 1:1. Essa é uma das definições mais claras acerca do que é a fé na Bíblia. Sob esse aspecto, fé é depositar confiança exclusivamente em Deus, independentemente da circunstância. Não é acreditar que é a circunstância que vai fazer dar certo. O que vai fazer dar certo é a fé em Cristo Jesus. É abraçar as promessas de Deus, confiar em sua palavra e permanecer fiel a Cristo. Olha que coisa interessante. Olha, a fé, ela é exclusivamente em Deus, independente da circunstância. O que acontece? Se você ficar olhando só a sua circunstância, você vai ficar parado. Você vai cruzar os braços e falar assim, a minha circunstância é muito ruim. Não tem jeito. Eu não vou para frente. Eu não consigo fazer acontecer. Não é verdade, Fátima? A gente pensa assim, cara, eu não consigo fazer acontecer. Olha a minha circunstância, que porcaria. Então, você tem que ter fé além da sua circunstância. E não é a circunstância que faz você conseguir as coisas. Primeiro, é a sua fé em Cristo. E ter um movimento de ação. Partir para ação. E não ficar ali de braços cruzados pensando que a sua circunstância é muito ruim. Porque se você é de Deus, é Ele que vai te dar
a condição de partir daquele momento que está ali, que é ruim, e passar a ter condições de praticar o que é bom. Não é isso? O que acontece? Se a sua fé é uma fé que não é verdadeira em Cristo, se a sua fé está na sua circunstância, você não vai conseguir partir para cima. Adriano, você pega ali um processo, porcaria, dá vontade de largar aquilo. Então você está olhando a sua circunstância. E aí, se você acha que a sua circunstância vai te levar para um lugar melhor, se você ficar só olhando ali na sua dificuldade, na sua circunstância que está ruim, você não vai partir para um lugar melhor. Então, o que nós temos que ter? Fé. Fé no Cristo que falou que se você tiver fé nele, você pode pedir a um monte que saia dali e se atira ao mar. Qual que é o monte que está na sua vida hoje? O que está difícil demais? Está difícil demais um processo, Adriano? Está difícil demais confeccionar suas bonecas, Fátima? O que está difícil para você? Não tenha medo de circunstâncias difíceis. Quem faz a coisa acontecer é o Deus do impossível. Então, o que nós temos que aprender com isso? Que nós temos que ter fé no Deus do impossível e não na circunstância que está acontecendo agora. E não é cruzando os braços, é ter movimento para que alguma coisa de melhor aconteça. Não é verdade? Entendeu isso? Então é isso, pessoal. Deixa eu atender uma pessoa que está me esperando ali, que eu marquei um atendimento agora. Que nós possamos ter a verdadeira fé, a verdadeira no Cristo, que disse, Ele nos disse, que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos pedir que um monte se atire ao mar. Então isso é muito mais difícil do que conseguir que um processo dá certo, é conseguir que um juiz muda a mentalidade dele, é conseguir pensar que as coisas podem melhorar na nossa vida. Ok? Vamos praticar nossa fé hoje, no nosso dia, nessa semana, no ano inteiro? Vamos ter movimentos, ações para que esse ano seja abençoado? Amém? Vai ficar gravada a live. Compartilhe a live lá com outras pessoas, para que outras pessoas também entendam o que é fé verdadeira. Ficam com Jesus. Que nosso dia seja abençoado.